Olá, eu sou Márcia Macdice, sou sócia fundadora da Academia VBHC e tenho o prazer hoje de conversar com o Dr. Tiago Ramos. Ele é gerente eh, médico do Hospital Mãe de Deus e também Chief Value Officer do Escritório de Valor em Saúde do Hospital Mãe de Deus, inaugurado agora em junho, e que nós da Academia VBHC temos o privilégio de estar juntos nessa jornada, né, como parte de um dos nossos projetos de consultoria. Tiago, muito bem-vindo, obrigada pela disponibilidade, pelo seu tempo de participar dessa entrevista. Muito Márcia, muito obrigado. O prazer é todo meu. ótimo. E eu queria começar essa conversa, Tiago, sabendo um pouco mais da sua experiência, né, nessa jornada de implementação de VBHC no Hospital Mãe de Deus, tendo como ponto central a estruturação de um escritório de valor. Como que você viu o papel do escritório de valor nessa jornada de implementação? Bom, a jornada da minha carreira e do VBHC se confundem com o Hospital Mãe de Deus, né? O Hospital Mãe de Deus teve uma acertada decisão estratégica quando repensou os próximos 5 anos, entendendo que isso era um ponto estratégico para a instituição, para se tornar um ambiente, um ecossistema de saúde sustentável no futuro. E identificou que o VBHC era uma grande ferramenta para que isso se viabilizasse. Então, em meio à construção desse elo da Academia VBHC e do Mãe de Deus, o VBHC foi fundamental na matriz estratégica, e nada mais importante do que um ponto fundamental seja tratado com todo o respeito médico que merece. Então, o hospital foi buscar uma consultoria de renome no Brasil. O seu nome é muito respeitado pelo Brasil todo. Então, eu vim a conhecer a academia e a doutora Márcia aqui no hospital, quando eu entrei como gerente médico, e desde então tenho tido só experiências positivas. Desde a implementação do projeto em si, com o início da educação da instituição no que é VBHC, até os passos que seguiram para implementar o escritório. Tem sido muito enriquecedor para mim e para a instituição como um todo. Então, pelo que você me falou, isso também foi um ponto de transformação na sua carreira, né, Tiago? Me conta um pouco sobre isso, assim. Eu imagino que você já tinha uma carreira em gestão, né? Você já era gerente médico, né, numa organização de renome, e aí, de repente, veio uma nova fase da sua carreira, né? Como que você está vendo, e para quem está assistindo a gente, que levou você a tomar essa decisão, a abraçar essa nova carreira de Value Based Healthcare? Eu vou fazer uma pequena timeline para mostrar como o meu caminho colidiu, vamos dizer assim, coincidiu com o VBHC. Eu sou médico formado em medicina interna e terapia intensiva e comecei a minha carreira trabalhando em CTIs, em ambiente mais crítico do hospital. Desde lá eu via naturalmente que eu tinha um olhar um pouco diferente para alguns processos. E então, naturalmente, por ter iniciativa e propostas, eu fui entendendo que gestão era uma coisa que fazia sentido para mim, apesar de não ter tido uma exposição grande na minha formação. E depois de trilhar essa carreira e me especializar nela, eu comecei a encontrar cada etapa que eu superava um desafio diferente. Então eu fui uma coordenação de linha de cuidado crítico e agora chegando à gerência médica. E quanto mais amplia a tua visão sobre o sistema, e não só um setor, mas o sistema de saúde como um todo, salta aos olhos o quanto o sistema carece de soluções, quanto as soluções atuais não estão se mostrando sustentáveis. E em meio a tudo isso, o VBHC surgiu para mim como a resposta de uma pergunta que eu já tinha, mas que eu não sabia como respondê-la. Como eu posso achar uma solução para mudar esse cenário atual? Então foi aquela primeira palestra que eu tive assim que mas é óbvio, é isso, como eu não tinha pensado nisso antes, mas foi de encontro a um anseio que eu vinha buscando, como encontrar uma solução. Então, mudou minha carreira porque
não só pensar em saúde assistencial a nível de setor, de instituição, como sistema, como mudou um pouco o meu sentido de pensar o cuidado de saúde, onde eu ainda tinha uma visão da minha formação muito atrelada ao cuidado daquele episódio, mas quando eu comecei a entender que o episódio não é só a internação, isso começou a mudar minha cabeça. Sim, é óbvio, eu tenho que ter um acompanhamento do desfecho para entender se aquilo que eu propus foi adequado e atingiu o que o paciente gostaria. Então, eu comecei a ressignificar muitos conceitos e eu diria que foi, desde a minha decisão de fazer medicina, foi a minha maior mudança de vida, Isso, exatamente, minha carreira. isso é perfeito, né, Tiago? A gente já conversou sobre isso, nós temos isso em comum. Eu também estava numa posição de gerente médica da prática médica, né, no Albert Einstein, quando eu fui, em paralelo, montando toda essa estrutura de escritório de valor. E isso me traz muita confiança em dizer que, como o corpo clínico é chave para que a gente possa implementar a VBHC, a gente não consegue fazer isso sem o corpo clínico, sem o time clínico como um todo, a equipe multiprofissional junto. Eu creio que médicos que têm esse perfil de já ter uma experiência fazendo gestão clínica, gestão de prática clínica, eu acho que aporta e fala muito com a necessidade que nós temos de trazer os profissionais de saúde a bordo, né? Então, eu acho que isso pesou bastante para que você fosse a pessoa certa para esta Uhum. posição. E qual foi o seu maior desafio até agora? Sim, quando você olha para essa jornada, que já tem alguns meses, né, desde o preparo, o lançamento do VMO e todos os projetos que estão se desenrolando agora, qual foi o maior desafio para você? Eu não elencaria um único. Tiveram maiores, menores, mas alguns desafios. Acho que o inicial, ao conhecer todo o conceito, foi entender que o quanto eu já vinha da gestão com essa impressão de o quanto dados norteiam decisões e o quanto o VBHC trabalha com isso. Só que o nível de detalhamento que o VBHC exige da situação do paciente, tanto na parte da internação como o que se segue após e pré e pós a internação, esse detalhamento de informações foi o primeiro desafio. Como a gente é muito evoluído em alguns aspectos em hospitais desse porte, mas como a gente carece. Então, o primeiro desafio foi desenvolver, inclusive, os profissionais que ajudam a decisão, formulando, trabalhando, obtendo esses dados e fazendo com que eles entendam o que é o real significado e ressignificando esse processo, eles vão com muito mais entusiasmo. Então, o primeiro desafio, acho que a questão de dados, para mim, foi bem impactante. Depois, como tinha um alinhamento muito grande da instituição, a gente parte com vários passos à frente, né? Já que a instituição tem um alinhamento, um respaldo para o projeto, então o alinhamento da diretoria foi fundamental para que nós partíssemos rapidamente para um segundo desafio, que foi encontrar o corpo clínico, expor o que é propriamente a ideia, e essa educação, e nossa consultoria com a academia, a gente desenvolveu uma agenda própria aqui do hospital, das coisas que a Márcia me disse inicialmente, que o VBHC tenha toda a teoria básica, que Michael Porter, Elizabeth e todo mais que todo mundo escreveu a respeito, definiu como uma agenda, mas tem que ter o DNA de cada instituição. Então, a gente construiu, junto com a Márcia, um DNA da Mãe de Deus, uma agenda própria. E a base dessa agenda não foi à toa a educação em VBHC. É um dos objetivos do escritório, difundir o conhecimento. Então, esse segundo desafio de apresentar ao corpo clínico e os demais colaboradores o que muitas vezes não conheciam que existia, todo um modelo de pensamento diferente. Acho que esse foi o segundo desafio. E agora a gente está partindo para um terceiro desafio, que é propriamente, depois da cocriação que foi feita juntamente com a academia, o corpo clínico, a equipe multi, a instituição, a gente está partindo para um terceiro desafio agora, que é apresentar todo esse modelo
para a operadora e desenvolver uma cocriação final desse modelo para que a gente consiga realmente realizar tudo que se propõe no escritório, que é desde o início de uma proposta inovadora até chegar a um novo modelo de remuneração. Então, acho que esses foram os grandes desafios e nós estamos agora no terceiro deles. Perfeito. E eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo me faz, e eu acho que você já deve ter ouvido bastante, mas eu acho que ela é fundamental. Qual é a sua experiência em relação à resposta do corpo clínico a toda essa transformação? Porque todo mundo, e o próprio projeto VBHC na América Latina mostrou que existe um desafio de trazer a bordo os diversos stakeholders, todo mundo fala do médico, e talvez uma certa resistência que o médico pode ter a esse modelo. E eu queria saber como é que foi a sua experiência em relação à resposta do corpo clínico, à disposição em participar do modelo do corpo clínico do Mãe de Deus. Foi muito boa, foi muito boa. Desde o momento que a gente começou a discutir o tema, apresentar o tema, naturalmente, nós já tínhamos um refinamento dos dados da atuação de muitos dos colaboradores, dos médicos aqui. Aquelas pessoas que notoriamente ficaram ainda mais empolgadas e engajadas, coincidentemente ou não, eram as pessoas que tinham os indicadores muito próximos do ideal já, né? Então, foi muito natural para eles, eu diria, como eu disse para muitos deles, foi o mesmo significado que aconteceu para mim. Quando eles ouviram o que a gente falava, começou a fazer muito mais sentido do que a atuação deles se propunha. Então, foi muito positiva. A gente, em algumas rodadas, apresentou a ideia, apresentou a teoria, deixou claro que a construção tinha que ser com eles, com a equipe que faz na ponta a parte operacional do processo, e essa cocriação estimulou eles a estudarem muito sobre o tema. Então, teve a oportunidade de estar presente, o quanto foi enriquecedor reuniões onde eles tinham lido, traziam referência bibliográfica, referências de artigo, discutiam de forma construtiva. Então, um trabalho muito bonito que uniu uma série de médicos, inclusive de especialidades diferentes, para único sentido. Então, a nossa experiência aqui no hospital foi muito positiva. Uma cocriação, né? Eu acho que quando a gente não traz pronto, a gente constrói junto, e eu vou citar aqui, porque eu acho isso ser data-driven, é o momento em que, durante uma reunião, você tem respostas com dados, né? Existe uma dúvida, a gente tem um tempo de permanência assim, um assado, a gente tem ou não tem que usar determinado recurso, e aí o seu suporte de data analyst, né? Responde, e aí o consenso é definido com base em dados. Isso eu acho que é algo incrível e que é muito motivador para quem vai participar do modelo ser responsável porque é dono da criação e participou da criação do modelo, né? E como vocês Perfeito. pretendem envolver os pacientes nisso, Thiago? A visão do paciente. A gente está agora prestes a desenvolver, a gente vai documentar isso com um artigo. A ideia é que nós literalmente consigamos coletar as informações dos pacientes, e o método que nós faremos isso foi até uma proposta que veio a partir da doutora Marta, da academia, de numa entrevista com o paciente, com um roteiro já bem claro e reproduzível, a gente consiga coletar aquilo que o paciente entende como os desfechos que mais importavam para ele quando ele internou e toda a experiência dele durante todo o episódio de cuidado. Então, isso vai se tornar um conteúdo textual, essas entrevistas, e depois isso, obviamente, possa ser trabalhado e compilado. A ideia é que a gente contemple dentro do protocolo esses pacientes, a opinião deles. E junto disso, a estrutura do escritório foi desenhada onde, se nós colocarmos uma mesa com cadeiras, teremos cadeiras ocupadas por pacientes, né?
cadeiras que não serão fixas durante todo o tempo, terá um período que esses pacientes ocuparão essas cadeiras, duas vagas, para ser mais claro, e depois a gente pretende ir trocando para que nós consigamos, inclusive nas reuniões de avaliação do protocolo, do bundle, que a gente consiga ter essa participação. Nem toda reunião eles vão estar presentes, mas em várias reuniões fundamentais eles vão estar relatando a experiência de quem foi cuidado nesse modelo, né? Então, é uma melhoria contínua aí do processo de cuidado, ouvindo o principal foco do nosso cuidado, que é o paciente. Então, na verdade, você está saindo do NPS mais geral para eu falar realmente da experiência no cuidado, né? Seja com a Experience Group, que Perfeito. você desenvolveu, relatou, seja trazendo para sentar na mesa de discussão em alguns momentos. Então, vocês, na verdade, estão olhando para todos os stakeholders. Você já falou do pagador, já falou dos médicos, dos profissionais da saúde, já falou do paciente. E a indústria? Tem espaço aí nessas conversas? Tem muito espaço, me surpreendeu o quanto tanto médicos agora têm batido naquela porta para conversar sobre ideias, quanto a indústria. A indústria acho que seria uma discussão longa só sobre isso, mas sendo bem rápido, eles têm mudado o ponto deles estratégico. Acabou ou está acabando esse processo de uma malinha com medicamento batendo na porta de um consultório médico para mostrar o novo lançamento, e eles estão atrelando a sua marca a grandes projetos, a projetos que tenham significância, e eles sim identificaram o projeto de valor e saúde como um projeto que faz muito sentido acompanhar o desfecho desse paciente, como ele se desenvolveu pós a entrada. Então, tem várias indústrias que têm nos procurado para, já com diretorias, estruturas bem formadas e robustas, com diretores, gerentes, que vêm aqui discutir sobre valor em saúde, para entender mais o que o Mãe tem desenvolvido, mostrar onde ele tem desenvolvido e como eles podem colaborar, inclusive algumas ferramentas que eles podem oportunizar para acompanhar esse desfecho, ou propriamente com algum tipo de apoio em alguma complicação necessária que possa haver, eles podem apoiar. Então, tem sido bem enriquecedora essa relação também. Perfeito. E o último ponto é transformação digital. O Mãe tem isso no DNA, né? Tem a inovação no DNA. E a gente sabe que para escalar, a gente agora está falando do início dessa jornada de pilotos, de projetos de demonstração, mas a gente precisa escalar, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês estão integrando o VBHC com a transformação digital que vem acontecendo aí no Mãe. Perfeito. Eu vou usar uma frase, não sei se é do nosso CEO, do Rafael, mas uma que ele repete muito frequentemente para a gente, que a gente não precisa ser digital para inovar, mas a inovação com digitalização ela tem uma escalada muito maior. Então, a gente tem já uma experiência muito positiva aqui. O hospital foi premiado pela experiência, onde tem um aplicativo do hospital, onde o paciente, quando ele tem o primeiro contato, ele baixa esse aplicativo e ali ele insere uma série de dados antropométricos e ali vai sendo coletado todos os laboratórios, contato com o hospital, e essa ferramenta que integra os pontos de cuidado do paciente com o hospital está sendo agora alimentada com uma análise dessas alterações laboratoriais e propondo, inclusive, formas que o hospital pode atender mais plenamente. Então, esse foi um caso premiado do hospital, e isso nós vimos como isso era importante para a gente. Então, agora, na linha de VBHC que está sendo desenvolvida, a gente pretende atrelar esse DNA digital, fazendo com que o paciente consiga ter um ponto de contato com um profissional, mas que seja um ponto de contato que seja o mais prático e ágil possível. Então, nada melhor do que na palma da mão, de uma forma ágil, que ele consiga receber tanto as orientações como as ferramentas que ele tenha que
que preencher para entender como é que tem sido a evolução do caso, como também quando ele necessitar por alguma dificuldade, algum desconforto, ou até mesmo alguma dúvida, ele consiga acessar ali, ao invés de procurar uma emergência ou procurar um consultório médico, ele consiga ter ali o apoio que ele precisa. Então, essa é a forma que o digital tem ajudado muito o VBHC aqui. Perfeito. Eu poderia ficar falando horas com você aqui sobre isso, e parece que tem muitos anos que vocês implementaram, né? A forma acelerada como vem acontecendo essa transformação nos mostra que, para que uma organização consiga, de fato, implementar uma estratégia de VBHC, é importante que ela tenha pontos fortes já no seu DNA, né? Seja a qualidade do cuidado, a capacidade de lidar com dados, o investimento em tecnologias não só tecnologia médica, mas tecnologias de sistemas de informação e comunicação, e eu acho que, e todo modo aí acolher e resolver do Mãe de Deus que vocês conseguiram trazer para o DNA também do escritório de valor. Parabéns, Thiago. Eu estou muito orgulhosa do resultado que a gente vê cada dia no Mãe, e o que a gente quer é ver esse case publicado e concorrendo a prêmios, né? Quem sabe já nas próximas edições. Muito obrigada pela Certamente. entrevista. Eu que agradeço, Márcia, novamente. Muito obrigado.